Continuando, Romanos 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Estamos falando sobre a operação do Espírito em mortificar as obras do corpo, e aí o Paulo diz: quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Então, só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Quem o Espírito está impulsionando, movendo, inclinando. Por quê? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, até aqui, relembro vocês que o grande tema da carta de Paulo aos Romanos é o Evangelho da Salvação. E esse capítulo nos conduz à certeza da salvação. Então ele quis trazer uma segurança aos irmãos. Os irmãos, como diz aquele velho, que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, porque nós somos libertos, A gente está em Cristo, vivemos pelo Espírito, o Espírito está em nós. Nós estamos no reinado da graça, A prova que vivemos pelo Espírito é que somos filhos de Deus, que Ele está nos guiando. Essa é a nossa porção como filhos de Deus, essa é a nossa garantia como filhos de Deus. Essa é a garantia que o Espírito nos deu. Agora, como diz João, 1 João 3, 1 e 2, agora somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus, e Ele é o nosso Pai. Você sabe que em todo o Velho Testamento só tem 6 referências de Deus como Pai. Ai, meu Deus, e no Novo Testamento, se você pegar um capítulo de João, por exemplo, lá pelo capítulo 14, você vai ver Jesus chamando o Pai de quase 20 vezes, chamando Deus de Pai. Então agora Ele não é mais um Deus distante, agora o véu foi rasgado, agora Ele é meu Pai, nosso Pai. E a gente recebeu o espírito de adoção que clama Abba, Pai, Abba. Como é que Jesus, o relacionamento da Trindade, como Jesus demonstrava que amava o Pai? Jesus demonstrava que amava o Pai pela obediência. Tinha uma obediência completa, submissão total, uma afeição total, uma comunhão profunda, uma honra grandiosa. E a mesma coisa, a gente deve obedecer o Pai em tudo, ter comunhão, viver em afeição mútua com Ele, honrar o nome dEle, carregar o nome dEle. Agora, você sabe como o Pai demonstrava o seu amor pelo Filho? Primeiro, o Pai falava publicamente: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, esse é meu Filho, a Ele ouvi no Monte da Transfiguração e também no batismo. Mas também o Pai, diz Jesus, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que faz, e lhe mostrará maior obras do que essas, para que vos maravilheis. Então as obras, os milagres, o Pai fazia e mostrava ao Filho, e era a maneira do Pai mostrar que Ele o amava. Ou como João Batista falou, o Pai ama o Filho, João 3,35, Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então uma relação de confiança mútua e completa, Quando somos adotados na família de Deus, quando recebemos o espírito de adoção que nos leva a clamar Abba, Pai, que eu vou falar daqui a pouquinho, algo maravilhoso acontece nesse relacionamento. Tem uma linda definição de adoção na Confissão de Westminster,
né? Lá no capítulo 12 dessa confissão diz assim: todos que são justificados se tornam participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, do Pai e do Filho. Recebem o Espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração, né? Com paciência, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então, o fato de a gente ser adotado como filho de Deus é um privilégio sublime. Quem falou isso foi J.I. Packer, do livro O Conhecimento de Deus. Ele diz que a adoção serve de base para toda a nossa caminhada cristã. A adoção é a base para a nossa conduta, porque ela nos impulsiona a imitar nosso Pai, nosso irmão maior, Jesus Cristo, e a glorificar nossa família e viver para agradar o Pai. O Packer, no seu livro, diz também que a nossa adoção é a base para a nossa vida de oração, que a oração sempre começa com o Pai Nosso. O Pai Nosso é o início de toda adoração, não como fórmula, mas como que está no nosso coração. A nossa vida de fé também é base para isso, pois somos desafiados a confiar totalmente no nosso Pai, porque Ele tem cuidado de nós. Então a adoção nos mostra a grandeza do amor do Pai, a glória da nossa esperança em Cristo, porque a gente vai ser como Jesus é. E a maneira de entender a obra interior do Espírito Santo, ela é uma motivação para sermos santos, pois nos leva a ter segurança e certeza da nossa salvação. Tudo isso vem pela adoção, O versículo 14 diz um porquê, O porquê. Como é que começa o versículo 14? Voltando no versículo 14, ele diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus, Mostra que é pelo Espírito que mortificamos as obras do corpo, do versículo 13, Porque o Espírito nos guia nessa luta de santificação, Somente os filhos de Deus entram nesse propósito de Deus, porque nossa herança é ver a Deus, Como Jesus falou: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E por isso Ele está cada dia mais nos limpando. Então, só quem é filho de Deus de novo é quem é guiado pelo Espírito. Quem nasceu de novo tem uma semente. João falou em 1 João: a semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. João diz: não pode pecar, que não pode viver pecando, Porque os filhos de Deus têm uma mente renovada, têm a mente de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 2,16: filhos de Deus têm a natureza divina, ou são parecidos com o Pai, eles andam assim, sede imitadores de Deus. O Paulo fala em Efésios, como eu, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então a gente está querendo ser igual ao Pai, fazer as obras do Pai, fazer as obras de Jesus. Então a gente quer imitar, a gente quer seguir, a gente quer, e tudo que Ele fez a gente quer fazer, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viver atemorizado, mas o espírito de adoção. O que seria esse espírito de escravidão? Aqui não tenho certeza. Seria um sentimento, um espírito que leva o homem a ficar convencido do pecado? Seria o cheio do temor do juízo de Deus? Poderia ser, naquele processo que você está no processo de conversão, você de repente fica convencido do pecado e com medo mesmo, com temor do juízo de Deus. Aí você fica quase como um escravo, e aí você pode dizer: miserável homem que sou, quem vai me livrar disso? Eu pessoalmente passei por essa experiência terrível, quando você vê o seu pecado e que você não consegue vencê-lo.
Aí você clama, né? Então Deus, talvez o Paulo está dizendo, olha, você recebeu o espírito de adoção, você não precisa de novo ficar atemorizado, escravizado, ou pensando que não tem saída, um espírito de escravidão, né? Não é um demônio aqui, né? Mas é um espírito que talvez leve o homem até a conhecer o Senhor, né? Uma questão interessante sobre isso é quem foi criado em lar cristão, né? Quem foi criado em lar cristão conheceu o pecado, não é? De um modo ou de outro, porque o que importa na vida cristã não é o quanto pecamos, mas é a nossa pecaminosidade. Lembro daquela passagem que Jesus está na casa de Simão e tem uma mulher lá, e a mulher era uma pecadora evidente, e ela se derrama diante de Jesus, né? Ela beija os pés e tal, e Jesus diz que ela muito amou, por isso ela foi muito perdoada. Então ela teve uma profunda noção da pecaminosidade dela, não apenas dos pecados dela. Já o Simão pouco amou, pouco foi perdoado, porque ele não tinha noção da profunda pecaminosidade, né, do pecado. O crente verdadeiro, ele se converte, ou ele é convertido uma vez só, né, e se torna filho de Deus, mesmo debaixo dos ataques do diabo e tudo, né? E na luta contra o pecado, ele não volta para a escravidão inicial do pecado. Se muitos têm essa experiência de voltar, muitas vezes porque não entrou, né, em Cristo. Agora, o espírito de adoção vai te dar uma certeza, vai te levar a clamar Abba, Pai. Isso é lindo, é uma certeza que eu pertenço à família. A adoção é uma coisa interessante. Adoção é um termo romano, que foi muito bem ilustrado no filme Ben-Hur. Não sei se vocês assistiram o filme antigo com Charlton Heston. Ele é adotado pelo novo pai romano dele, recebe o nome do pai, recebe a herança do pai, recebe a dignidade do pai. Então nós, quando nascemos de novo, recebemos a nova natureza do Pai em Cristo, nova natureza, nós somos adotados e vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque passamos a ser da família de Deus. Então tem um nome, recebemos um nome, um pai, uma herança e uma dignidade, e a gente clama Abba, Pai. Abba é um termo aramaico que significa pai de um modo íntimo. Quem fala Abba é sempre as criancinhas. Em Gálatas 4:6 diz assim: porque vós sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Em Marcos 14:36 Jesus orou Abba. E Abba nos aproxima do Pai, ou significa que estamos próximos do Pai. Quando a gente fala Abba de coração, quando ela flui do nosso espírito, né? Abba, o espírito de adoção de Pai. Eu penso que muitos, quando é que esse espírito é recebido, o espírito de adoção? Será quando nascemos de novo, ou no batismo do Espírito Santo? Uma pergunta de difícil resposta. Eu penso que quando cremos, quando nascemos de novo, né? Outros acham que é recebido quando são batizados, né? E aí fica aí uma diferença de ideias e opiniões. Mas é lindo, né? Tem muito crente que tem dificuldade de chamar Deus de Pai, porque acho que talvez tenha dificuldade com o fato de ter tido um pai severo, não ter tido relacionamento com o pai, como se o modelo de relação entre pai e filho fosse o meu com meu pai, ou o meu com meu filho. O modelo não é pai e filho nesse sentido. O modelo é Jesus e o Pai. Eles são o modelo, eles são o exemplo para nós.
né, vivemos essa relação de paternidade, de poder clamar Abba Pai, né, porque nós temos aí nisso uma coisa maravilhosa, até uma garantia, né? Agora, terminando essa porção, o Paulo diz aqui, voltando ao texto, que a gente fala, Abba Pai, né? Que ele fala no versículo, voltando aqui no princípio, né? Ele fala isso no versículo 15, no 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, esse Espírito testificar, é um murmurar, é um falar, é no Espírito aqui, no interior, você tem uma convicção, independente de ouvir uma voz audível, mas você tem uma convicção, aí de novo vem a questão da certeza que Paulo está falando, né? De novo aquela convicção interior que dá uma testificação que eu sou filho de Deus. E sou filho, versículo 17, ele e se somos filhos, logo somos herdeiros, como eu falei antes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. De novo, ele vai repetir, né, o que ele já vinha falando desde o capítulo 5, né, sobre as tribulações. E é certo aqui, ele diz que é certo que a gente vai padecer com Cristo, né, e para que também com Ele sejamos glorificados, né? O padecer por Cristo e com Cristo produz um peso e glória, Paulo falou. Nesses momentos que estamos atravessando essa pandemia aí, né, muitos cristãos podem estar tendo dificuldade até para se relacionar, para congregar, e num certo sentido isso nos traz um sofrimento. Se isso estender, como é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos precisar de reunir, talvez não em termos de seminário. Seminário pode ser virtual, mas a igreja, a comunhão verdadeira, o partir do pão, né, o ósculo santo, essas coisas que são da palavra de Deus, a gente vai precisar. Então, nós estamos sofrendo esse momento, não é? Não talvez uma perseguição direta, mas indireta. Mas se isso permanecer e aumentar, se não quiserem mais que as igrejas abram, como é que nós vamos fazer? Se de repente não quiser que preguemos mais o Evangelho, não é? Como é que nós vamos fazer? Nós não vamos poder obedecer esse tipo de lei, né? Nós sofremos com Cristo, mas a certeza que também seremos glorificados com Cristo. Fica na paz, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor.